É um dos locais mais remotos do planeta e um dos mais misteriosos. Durante mais de um milénio, a Ilha da Páscoa foi o berço de uma civilização próspera, até ser praticamente dizimada por um desastre ecológico. O que é que aconteceu aqui? Está a ver 2, 3, 4 buracos no interior. Como é que esta população sobreviveu? Foram dias negros para a Ilha da Páscoa. Muito negros. E por que é que construíram estes fantásticos monumentos? Vinham ao Pacífico Sul explorar os vários mistérios deste remoto local. Bem-vindos à Ilha da Páscoa. A minha vida de arqueólogo já me levou aos 4 cantos do mundo em busca de desvendar os mistérios dos nossos povos ancestrais. O meu nome é Michael Arbonneau. Bem-vindos ao Mundos Secretos. Mundos Secretos, episódio 3, a Ilha da Páscoa. O que é que aconteceria se pusessem 100 pessoas numa ilha e as deixassem lá durante 1200 anos? Bem-vindos à Ilha da Páscoa. Foi isso que vim cá tentar saber. A 3.200 km a oeste do Chile existe um pequeno ponto com 56 km de extensão que antes do século XVIII nem aparecia assinalado nos mapas quando foi descoberto pelos primeiros exploradores europeus. Até então os seus habitantes viviam num isolamento total. O seu devastador declínio e moderno renascimento é uma das mais extraordinárias histórias de sobrevivência e contém lições cruciais para todos nós sobre a ilha a que chamamos Terra. O povo que aqui vive chama-se Rapa Nui. Na realidade, há mais de um milénio que aqui se instalaram. Naquela época, sobreviveram a alguns dos maiores desafios enfrentados por qualquer civilização. E também construíram alguns dos mais inesquecíveis monumentos do mundo. A maioria das pessoas ouviu falar da Ilha da Páscoa por causa destes gigantes em pedra. Chamam-se Moai. São figuras gigantescas, algumas com 6 ou 9 metros de altura, esculpidas em pedra vulcânica. E há centenas delas espalhadas por esta ilha minúscula. A história do povo que fez estas estátuas é um incrível relato de coragem, sofrimento e perda. No entanto, tal como os Moai, o povo Rapa Nui sobreviveu. E continua a viver aqui, nos dias de hoje. Toda a população da Ilha da Páscoa vive aqui na sua única localidade, Angarroa. A Ilha da Páscoa pertence atualmente ao Chile. Existem cerca de 2.000 Rapa Nui aqui e igual número de chilenos. Tenho a impressão que os Rapa Nui ainda estão a adaptar-se ao mundo moderno. As ruas são partilhadas por veículos motorizados e por pessoas a cavalo. Há lojas de artesanato tradicional ao lado de cafés e internet. Viver aqui é uma questão de equilíbrio entre estes dois mundos. Este é o mercado na vila de Angarroa. Como podem ver, há alfaces, pepinos, beterrabas e cães. Isto é banana da Ilha de Páscoa. Da Ilha da Páscoa? Sim, Rapa Nui, produto. Estamos num clima subtropical, mas ainda se obtêm os frutos tropicais, ananás e outras coisas mais. Reparem, há um milénio o povo podia autossustentar-se através do que aqui se cultivava em Rapa Nui. Mas as culturas são agora limitadas. Os agricultores cultivam uma pequena quantidade de produtos e a escassa apanha diária de peixe depressa se esgota no mercado. Tudo o resto precisa de vir do continente. Pode ser uma existência precária, mas a luta pela sobrevivência tem feito parte da vida do povo Rapa Nui há mais de 1000 anos. Hoje em dia a paisagem da Ilha da Páscoa é composta por uma maioria de colinas estéreis, demasiado rochosa para cultivo ou para animais de pasto. Há poucas árvores, poucas plantas nativas, até há poucos insetos ou aves, mas nem sempre foi assim. Estamos na praia de Onacana. A lenda diz que os primeiros exploradores polinésios desembarcaram aqui, algures entre os anos 400 e 800 da nossa era. Mas isso ainda é debatido. O que sabemos é que quando aqui chegaram, a ilha era muito diferente do que é hoje. Estava coberta de árvores. E como é que sabemos isso? Graças a uma muito sagaz arqueologia. A Ilha da Páscoa foi formada por erupções vulcânicas. A mais recente apenas há 3.000 anos.
Hoje em dia, estes vulcões estão adormecidos, mas deixaram para trás provas intrigantes sobre o passado da ilha. Estamos na costa ocidental da ilha. Sérgio Rapu nasceu aqui e tem passado a maior parte da vida a reunir provas dos mistérios sobre o passado da ilha. Sérgio, acho que me vai levar para uma morte certa. Que tipo de rochas são estas? São tudo rochas vulcânicas. Barroé e todo o tipo de lava. Igual à que encontra no arquipélago do Havaí. Há uns anos atrás, um pescador local estava a trepar a estas mesmas rochas e fez uma descoberta surpreendente. Vê esta zona vermelha aqui? Sim. É solo antigo que foi coberto por erupções vulcânicas. Consegue ver 2, 3, 4 buracos de tamanhos diferentes. Há 3.000 anos a lava chegou até este solo e queimou-o, e nele existiam muitas árvores. As erupções vulcânicas cobriram algumas dessas árvores, mas as maiores ficaram, arrefecendo a lava, deixando aqui aquela camada que pode ver ali. Então isto é uma palmeira que caiu totalmente coberta de lava. Exato, e até consegue ver o relevo da casca. Pois é, incrível. Quantos anos teria essa palmeira? Não sei exatamente, mas sabemos que quando se deu a erupção vulcânica foi há mais ou menos 3.000 anos. O que sugere que, antes da chegada do homem, a ilha estava totalmente coberta por floresta. Como é que sabemos se não foi um vulcão que dizimou todas estas árvores na nossa época histórica? Esta erupção deu-se num pequeno local da ilha. E não houve mais nenhuma erupção de há 3.000 anos a esta parte. Estas marcas de palmeira não são a única prova que a ilha esteve outrora coberta por árvores. Outros estudos encontraram pólen antigo e sementes fossilizadas, provando que quando o homem cá chegou pela primeira vez, havia pelo menos 6 espécies de árvores na ilha, o que me leva a uma questão ainda mais importante. Como é que os primeiros homens cá chegaram? A Ilha da Páscoa não era um local fácil de descobrir. Fica a 3.200 km a oeste da América do Sul e a 4.000 km leste do maior arquipélago, o Tahiti. É muito oceano. Durante décadas, os arqueólogos acreditaram que o povo Rapu Nui descendia dos incas sul-americanos. Mas o ADN provou recentemente que os primeiros colonizadores da ilha eram polinésios. A vanguarda da navegação numa das mais incríveis façanhas de exploração da história do homem. 1000 anos antes de Cristóvão Colombo, os exploradores polinésios descobriram e colonizaram todas as ilhas maiores numa zona de 2 milhões de milhas quadradas denominada o Triângulo Polinézio. Alguns entre os anos 400 e 800 da nossa era chegaram à Ilha da Páscoa. Como é que terão conseguido? Para ficar a saber como colonizaram o Pacífico Sul, dirijo-me ao Clube de Canoagem dos Rapa Nui para me encontrar com o ilhéu Hugo Teve. Bem-vindo, sou Hugo. Prazer em conhecer-te. Tu, o amigo de Hugo, tens estado a pintar-lhe o corpo com símbolos Rapa Nui. O Tu está a dar-me poder, com os símbolos dos nossos antepassados. Então isso são símbolos polinésios. Os símbolos ajudam os remadores a estabelecerem ligação com o seu poder nativo, aquilo a que os Rapa Nui chamam mana. Precisa de ter o poder e o sentimento. Tenho o pressentimento que vou precisar de todo o poder, só de olhar para vocês. Mas isto é especial, e lá porque estou pintado não significa que tenho o poder. Tenho que canalizar os meus poderes através dos símbolos. Venha daí. Há muito que os polinésios usam canoas a remo assim para pescar. Neste caso, para uma corrida. O remo mantém o casco da canoa para 6 estável, o bastante para navegar através do encrespado oceano aberto. Consegue atingir uma boa velocidade, estou admirado com a velocidade desta canoa. Mas fazê-la andar é um trabalho difícil. Isto não é tão fácil como parece. Está a começar a queimar, está mesmo a queimar. Seria impensável conseguir atravessar centenas de quilómetros em oceano aberto numa embarcação deste tamanho. Então como é que os polinésios conseguiram? Em 1975, a Okule, uma canoa de duplo casco, propôs-se provar como poderia ter sido conseguido.
Baseada em gravuras dos primeiros exploradores europeus e em petroglifos dos antigos polinésios, a Oculi efetuou a viagem de 3.840 km do Tahiti em 35 dias e sem a ajuda de qualquer instrumento moderno de navegação. Isto respondeu à minha questão sobre o tipo de embarcação utilizada, mas havia mais uma coisa que eu precisava saber. Hugo, como é que os teus antepassados sabiam que direção tomar em oceano aberto? Como é que encontraram terra? Bem pelas aves que vão e voltam. Então eles seguiam os pássaros porque sabiam que eles teriam de acabar por aterrar, certo? E se estivermos tão longe que nem as aves existissem? Estudam as correntes. Quando as ondas chegam à terra, voltam para trás. Isso diz-te que existe terra próxima. Padrões de ondas. Os navegadores polinésios conseguiram encontrar terra observando a forma subtil como as ondas do oceano se refletem nas ilhas distantes. Também programavam as suas viagens para tirar partido dos ventos sazonais e das correntes marítimas. Sabem quando o vento vai soprar e em que direção querem ir? Claro, claro. Estão a cronometrar, não é qualquer altura do ano? Sabem exatamente quando vão fazê-lo? Exato. Portanto, organizavam os barcos, a tripulação, os alimentos e aguardavam os ventos. Resumindo, os polinésios eram mestres em planeamento e em navegação, sabiam para onde iam e foi assim que acabaram por colonizar todas estas ilhas num curto espaço de tempo. Os primeiros colonizadores da Ilha da Páscoa encontraram um paraíso luxuriante. No entanto, este é o aspecto atual da ilha. É um mistério. O que é que aconteceu a todas essas árvores? Para responder a essa questão, há que conhecer a antiga cultura Rapa Nui e estas estátuas. Procuro uma resposta à questão: como é que a Ilha da Páscoa perdeu todas as suas árvores? E a minha busca levou-me a uma fonte improvável. A paisagem mais famosa e inesquecível da Ilha da Páscoa, as Moai. Espalhadas pela ilha existem quase 1000 destas gigantescas figuras, cada uma talhada de um bloco de pedra vulcânica. Mas poderiam estes ícones ter desempenhado um papel na desflorestação da ilha? Bem, para saber essa resposta, precisamos saber como e porquê é que os Moai foram feitas. Peço de novo auxílio ao arqueólogo Sérgio Rapo. Juntos viajamos para a parte oriental da ilha. Estamos no extremo da ilha, num local chamado Tangoriki. Aqui ergue-se o maior grupo da ilha, 15 Moai em fila, testemunhas silenciosas do passado da Ilha da Páscoa. Isto é incrível. O que é que representam os Moai? Estas estátuas foram talhadas para representar a estirpe mais antiga de antepassados. Então, cada família tinha a sua própria Moai. Correto. Cada Moai está assente num pedestral chamado Ahu. Os arqueólogos pensam que as Moai foram construídas entre 800 e 1600 depois de Cristo e que outrora tiveram olhos de coral branco. Bem, por que é que estão todas de costas para o oceano? Estão voltadas para a aldeia dos seus proprietários. Havia aqui uma aldeia? Exato. A maior aldeia desta ilha tinha mais de 2000 casas. Isto é enorme! As Moai vigiavam a habitação de cada clã da aldeia, os antepassados a velar pelo seu povo. É como se as figuras dos antepassados estivessem a olhar para a aldeia, como um meio de comunicação, ou até mesmo de proteção. Com uma população que chegou a atingir os 20.000 habitantes, a ilha estava dividida em 12 clãs, cada um com o seu grupo de Moai. E além de terem importância espiritual para cada aldeia, as Moai eram também um símbolo de status, com clãs competindo para erguer as maiores, as estátuas mais grandiosas. Esta é um autêntico gigante. Qual é a altura desta Moai? Essa aí é uma das maiores que encontramos. Tem cerca de 9 metros de altura e pesa quase 90 toneladas. 90 toneladas. É incrível. Aquele tipo ali tem um chapéu. O que significa o chapéu? Porque é que ele tem um chapéu e mais nenhuma tem? Bem, estas Moai foram talhadas para ter chapéus. Todas deviam ter. Então todas elas deviam usar chapéu. Sim, o chapéu marca a identidade de cada linhagem. Cada linhagem tem o seu chapéu diferente. Exato.
Só um chapéu como este podia pesar 12 toneladas. Como é que o povo Nui, uma cultura da Idade da Pedra que desconhecia a roda, sem ferramentas de metal nem animais de carga, conseguiu construir e erguer estes colossos monumentais? Como conseguiriam? Esta questão leva-nos a Ranu Raraku, um vulcão extinto na ponta oriental da ilha. Este local é surreal. O que é que faziam os Rapa Nui aqui? Isto é a estação arqueológica mais importante da ilha. É a pedreira principal. 1000 estátuas extraídas deste local. A sério? 1000 estátuas? Então até mesmo as estátuas do outro extremo da ilha vieram daqui? Estátuas semi-acabadas ainda jazem espalhadas na pedreira, sinistramente abandonadas, repousando nas encostas. Isto é uma rocha vulcânica resistente. Um maciço de cinzas vulcânicas com milhões de anos. Talhavam-nas aqui no local? Sim, talhavam as Moai diretamente da encosta. Pode ver a cabeça, o corpo. Começavam a esculpir 2, 3, até mesmo 4 Moai ao mesmo tempo. Qual era o processo? Os instrumentos usados para fazer as estátuas eram muito simples. Eram assim deste tipo. Uma pedra? Isto é uma pedra muito densa. É basalto. E quase todas as linhagens possuíam uma pedreira de basalto. Portanto, é basicamente um escopro em pedra. A pedra mais dura talha a pedra mais mole. Sim, com a ponta mais afiada. Já imaginaram? Isto era o que usavam para talhar estas estátuas. É incrível. Sérgio calcula que foram necessários 12 entalhadores só para talhar esta Moai. Então, 12 pessoas a usar esta ferramenta, quanto tempo levaria? Um ano? Ou mais. Mais? Tem que pensar que esta gente fazia-o com paixão, com orgulho. Não era uma questão de salário ao fim do mês, mas uma questão de orgulho, ao ver esta imagem de fronte da sua aldeia todos os dias. Mas talhar estas estátuas foi apenas o começo. Uma vez talhadas, como era feito o destaque? Quando acabam o talho, as suas costas ainda estão unidas à pedreira por uma quilha. Era a fase final do entalhe. Então isto corria ao longo da parte posterior da cabeça. Exato. Como é que se separa? Ou seja, parece precário. Essa quilha era perfurada e substituída por pedregulhos. Então os pedregulhos suportavam-na enquanto destacavam o resto da estátua. Parece perigoso. Bem, era um trabalho perigoso. Quando a Moai estava completamente livre, era chegada a assustadora tarefa de fazê-la descer a encosta e erguê-la. Primeiro a Moai era transportada pela encosta abaixo num leito de detritos de pedras. Faziam-na deslizar por essas encostas, sobre os detritos de pedra. Na base do vulcão, a Moai era erguida com cordas, alavancas e força bruta. Muito bem, uma vez levantada, o que é que se fazia? Começava-se a esculpir a parte posterior da cabeça, os ombros e toda a zona das costas. Então era esse o último passo. Era o objetivo. Agora a estátua vulcânica está erguida e terminada, um incrível feito por si só. Os Oahu encontram-se por toda a ilha, alguns a mais de 16 km de distância. Uma vez acabada a Moai, como é que se transporta até ao seu destino final? Essa é a pergunta mais importante que tem intrigado o mundo inteiro. O povo daquela época possuía uma cultura neolítica, uma cultura da Idade da Pedra. Desconheciam a roda e como deslocavam uma estátua com 50 e 100 toneladas daqui até ao seu destino final. Esse tem sido o maior dos mistérios. E é aqui que entram as árvores. A teoria tradicional é de que os Moai eram deitados de costas e movidos sobre uma série de troncos de árvores. Alguns historiadores creem que a construção destas estátuas tornou-se numa tal obsessão que para transportá-las os Rapa Nui abateram todas as árvores da ilha, causando o seu próprio colapso ambiental. Mas Sérgio não concorda e leva-me a ver uma prova crucial que ele crê que ajuda a provar que a teoria das estátuas movidas sobre os troncos está errada. O que é que aconteceu aqui? Esta é uma das Moai que caiu na estrada antiga. Esta aqui deu um tombo e deixaram-na para trás? Sim, caiu. Era difícil levantá-la e seguir caminho. Esta foi a única abandonada?
Descobrimos 92 estátuas de cabeça para baixo. 92? Isso é muito trabalho para abandonar. Os antigos Rapa Nui usavam 3 artérias principais para mover as Moai, e cada um desses percursos está repleto de estátuas caídas, tal como esta. Esta Moai está deitada sobre a cabeça. Então como é que uma Moai, que era transportada de costas, se vira e fica deitada sobre a cabeça? Não existem provas de vestígios de troncos de madeira na estrada. Eu acho que estas estátuas eram transportadas de uma forma diferente. E para provar a sua teoria, Sérgio montou uma experiência. Contam-me que a sua teoria de como os Moai eram transportados se baseia na tradição oral da população da ilha. A Moai andou da pedreira até o seu destino final, o Ahu. Quando diz que andou, é ser movido a pé? Sim, Mike. Para esta experiência, Sérgio mandou fazer um modelo à escala de 3 metros feito em cimento. Já uma vez fez isto? É a primeira vez. Precisa de mais um homem. Viria a calhar. Isto não é uma estrada antiga. A sua força vai ajudar. Por pouca força que tenha, não me importa nada dar a minha contribuição. Bem-vindo, meu amigo. Ora bem, onde quer colocar-me? Aqui. Equipas com cordas sustentam a Moai. Depois, um tronco preso à cintura da Moai fala inclinar para a frente. A equipa coloca pedras por baixo da estátua para impedir que se interne na lama. Acho que estou a tomar-lhe o jeito. Ora bem, até agora conseguimos movê-la talvez uns 2 passos. Sinto que talvez vá presenciar uma importante descoberta da história da arqueologia. Ou talvez não. Estou a participar numa experiência para testar se uma Moai pode ser transportada de pé. Até agora sem grande sucesso. Encontramos muitas antigas Moai deixadas no local nesta mesma posição, o que sugere que voltar a levantá-las era uma grande maçada. Com um peso médio de 14 toneladas, isto pode tornar-se um esforço inglório. Nesta fase, a ideia é tentar levantá-la novamente, usando uma alavanca, colocando pedras sobre ela, para chegar ao ponto em que se consiga elevá-la outra vez. Portanto, o tempo dirá. Como viu o transporte das estátuas, não era uma tarefa fácil. Não. Embora a tarefa de erguer as Moai se tenha provado difícil, sustenta em parte a teoria de Sérgio. A explicação para o motivo de existirem tantas Moai abandonadas na ilha, todas elas deitadas sobre a cabeça. E tal como essas, esta aqui também não vai longe. Felizmente Sérgio tem uma segunda Moai de reserva para podermos continuar a experiência. Não falo nada de Rapa Nui, todas as instruções estão nessa língua. Se não resultar, a culpa é minha. Felizmente Sérgio dá-me algum alento. Disse que encorajou a equipa a canalizar a sua mana interior para trabalhar mais como equipa. Há aqui 21 pessoas a tentar mover a Moai e vejam só o seu tamanho. Imaginem o desafio que seria tentar mover uma das Moai 4 ou 5 vezes maiores. Rastejamos mais do que andamos, mas conseguimos mover a Moai 3 metros. Bem, conseguimos mover a Moai 30 centímetros no minuto, são 18 metros por hora, mas o que interessa aqui é que resulta. Nesta experiência vimos uma série de acontecimentos, como uma Moai pode cair, como pode andar e qual o nível de entusiasmo que as pessoas envolvidas podem ter. Este método utiliza menos pessoas porque só estamos a lidar com o peso parcial de uma Moai. Podemos nunca saber ao certo se era assim que o povo Rapa Nui transportava as Moai, mas é uma teoria bastante convincente.
Ao invés da outra teoria, o método do Sérgio só usa um único tronco, o que nos conduz à questão óbvia. O que sucedeu a todas as árvores então? Bem, as árvores foram eliminadas por vários fatores. Humanos, as condições climáticas foram mudando ao longo dos tempos. Sérgio, entre outros, acha que a maioria das árvores foi cortada para terrenos de cultivo para alimentar uma população cada vez mais numerosa. Uma seca rigorosa juntamente com o delicado ecossistema da ilha podem ter contribuído para destruir o resto das árvores. Creio que houve várias causas para a desflorestação desta ilha. A culpa não foi dos Moai, não culpem os Moai. A experiência de Sérgio deu-me um cheirinho do espírito Rapa Nui e fez-me querer saber mais sobre o povo que construiu estas estátuas. Quem eram eles e como era a vida nessa época? No seu isolamento, os Rapa Nui forjaram uma cultura rica que foi passada aos descendentes através da tradição oral. E para saber mais, fui convidado para jantar ao estilo Rapa Nui. A noite começa inocentemente, com Mano Ahoa e o seu irmão Yo a prepararem um forno de terra. Chama-se Umu. Umu Pai. Umu Pai é a palavra Rapa Nui para um barbecue na terra. À medida que o sol se punha, apercebi-me que os irmãos tinham preparado uma experiência ligeiramente mais profunda do que eu esperava. Isto é o orgulho a desaparecer. The pride goes south. For me. Para mim, tudo bem, um striptease público. 1, 2, 3. É uma regra básica para os viajantes e para os arqueólogos também. Em Rapa Nui, faz-se como eles. Estou mesmo a sentir o meu mana. Os irmãos estavam determinados em dar uma experiência completa de guerreiro. Homem guerreiro. Começa a ficar parecido com Rapa Nui. É uma experiência diferente para mim. Vou juntar-me à fraternidade Rapa Nui. Alguns destes símbolos que vejo pintarem nos seus corpos são os mesmos símbolos dos petroglifos e motivos recorrentes na cultura Rapa Nui. Na tradição Rapa Nui, estes símbolos têm muitas vezes um significado literal. Isto é... mata. Olho. Sim. Como arqueólogo, é este o símbolo que me dão, porque eu olho para as pessoas, olho para as coisas, uso os meus olhos e os sentidos para aprender e para estudar. Todos. Oh hey ho! Oh hey ho! Acabou, Mike. O que é que digo para sentir o poder? Uma vez pintados, colocamos as cabeleiras nativas. A seguir, uma lição sobre armas Rapa Nui. Chama-se Pauhoha. Daqui para cima não te mexes. Desloca o ombro. Isto chama-se cacau. Cacau. Para ti, para a cabeça. Vejo muito este símbolo. Aparece nos petroglifos e em diferentes iconografias. A ponta da lança de obsidiana era a arma usada para... Depois, já éramos. A pintura, as armas, o toque, a base do mana. Percebes? São as armas de um guerreiro. Sim. Toda a experiência suscitou-me uma questão importante. O povo Rapa Nui era uma sociedade agrícola, isolados, sem inimigos no mundo exterior. Então, por que é que uma cultura pacífica que mostrou tal união a fazer a Moai precisaria de armas e de vestes de guerreiro? Foi um mistério que me levou à descoberta de um momento importante na história dos Rapa Nui. No auge da sua civilização, toda a civilização Rapa Nui estava prestes a ser destruída. Algures por volta de 1600, no auge da civilização de Rapa Nui, houve uma reviravolta dramática. As provas desse colapso
podem ser encontradas nas cavernas que jazem sob a superfície da Ilha da Páscoa. Alicia Ika é uma nativa de Rapa Nui e guia que tem explorado estas câmaras subterrâneas toda a sua vida. Alicia levou-me às cavernas na parte noroeste da ilha, a poucos quilómetros de Angaroa. A visita mostrou-me o lado negro da história do Rapa Nui. 2 crânios. Foram enterrados juntos. Eram marido e mulher. Esses são os meus ancestrais, sério? ali enterrados. Havia sinais por todo o lado de que os antepassados de Alicia tinham vivido nesta caverna, ao que parece, durante muitos anos. O lume para cozinhar. Sim, Olhem para isto. 4 pedras. Ainda podemos ver alguma fuligem do fumo do teto. Fogueiras, armazém de alimentos, até cultivavam os seus próprios alimentos aqui na caverna. Isto é um antigo horto, ainda se mantém. Um antigo horto aqui na caverna. Tudo parecia bizarro. Sim. Os Rapa Nui tinham um avançado sistema de cultivo agrícola e aldeias espaçosas. Eram sofisticados ao ponto de erigir as moai. Então, por que é que viviam em cavernas? A guerra começou. A guerra? Sim. Havia um estado de guerra e eles tiveram que procurar refúgio nas cavernas. Sim. Havia muita violência e eles tiveram de esconder-se nestas cavernas. Os Rapa Nui tinham-se virado uns contra os outros. Uma cultura outrora próspera estava à beira do caos, que teria corrido mal. A resposta é uma lição importante para os desafios que o nosso próprio planeta hoje enfrenta. A Ilha da Páscoa, outrora uma terra de vegetação luxuriante, sofreu um desastre ecológico. Pode haver vários motivos para o desaparecimento das árvores na ilha, mas o impacto que a sua perda teve no povo Rapa Nui é claro. Sem árvores, não havia madeira para fazer barcos, casas ou cozinhar alimentos. Não havia lanças para pescar. Não havia erosão da camada superficial do solo. As colheitas começaram a falhar. Os alimentos começaram a escassear. Os Rapa Nui lutaram pelos recursos que sobravam. As moai, outrora um símbolo vivo de status e orgulho, eram agora deitadas abaixo pela rivalidade, por clãs em guerra. A fome espalhou-se. E alguns Rapa Nui podem ter recolhido ao canibalismo. Então foram dias negros para a Ilha da Páscoa. Muito negros. Ainda consigo senti-los quando estou aqui sentada. Nunca podíamos imaginar que havia aqui gente a sofrer, mas houve. Poucas provas restam dessa época negra. Muito do que se conhece foi passado apenas pela tradição oral. Mas os acontecimentos dessa época estão tão embrenhados na cultura Rapa Nui que até mesmo hoje os habitantes da Ilha da Páscoa continuam a exprimir o sofrimento dos seus antepassados. A um determinado ponto o desespero tornou-se tão grande que toda a tradição artística mudou. Deixem que vos mostre. Este homem aqui é um mestre escultor de madeira e o que ele está a fazer chama-se Kava Kava. Durante o século XVIII deixaram de fazer as moai e começaram a talhar estes indivíduos macilentos que são cadáveres, essencialmente. A interpretação é: as coisas estavam tão más que a arte começou a refletir a sua própria condição. Avô, sim, avô. O seu avô. Esta tradição foi-lhe passada pelo avô. Já não há cava-cavas originais na ilha. Foram levados pelos arqueólogos e antropólogos e estão espalhados pelos museus do mundo inteiro. Mas a tradição continua bem viva. A arte Rapa Nui refletiu outrora a determinação do povo, firme, arrojada e móvel. Agora, depois da queda, o seu espírito foi esmagado. Só conseguem construir estas esguias figuras de madeira. Mas quando as coisas iam de mal a pior, o povo Rapa Nui surgiu com uma forma invulgar de pôr fim a anos de lutas. Na extremidade sul da ilha situam-se os vestígios de Orango. Enquanto as guerras entre clãs se intensificavam, foi perto desta aldeia cerimonial, por trás da enorme cratera do vulcão Ranokó, que surgiu um ritual bizarro. Os antigos petroglifos na orla destes íngremes penhascos contam a história de um concurso entre clãs rivais para escolher um governante único e trazer a paz à ilha. Chamava-se o culto do Homem-Pássaro.
Funcionava da seguinte forma: cada clã podia escolher um concorrente que era enviado para Orango. Quando a competição começava, os participantes tinham que descer este penhasco rochoso, nadar até ao estreito naquela ilha além. Esta pequena ilha era o berço do Sawtooth, um dos últimos pássaros que ainda migravam para a Ilha da Páscoa depois de todas as árvores terem desaparecido. O Sawtooth era um pássaro sagrado. O seu ovo é um símbolo de poder e fertilidade. Os concorrentes tinham de encontrar pássaros a nidificar e tirar um ovo, amarrar o ovo à testa e nadar outra vez até estes estreitos traiçoeiros, subir este íngreme penhasco e oferecer o ovo ao dirigente do clã, que seria então o rei da ilha durante o ano seguinte. O ritual do homem-pássaro era um sinal que a cultura Rapa Nui tinha encontrado um meio de estabilidade e começava a sua reconstrução. Mas então, por mais incrível que pareça, o pior ainda estava por vir. Quando o povo Rapa Nui estava prestes a ultrapassar os anos de fome e de guerra, surgiu uma nova e mais devastadora ameaça. Em 1722, o povo Rapa Nui começou a defrontar um desafio ainda maior do que a destruição das suas árvores. No domingo de Páscoa desse ano, os primeiros exploradores europeus chegaram e chamaram este local Ilha da Páscoa. A série de desembarques de exploradores europeus que se seguiram trouxe calamidades ainda maiores à já devastada população Rapa Nui. Primeiro, a varíola e a tuberculose dizimaram a população. Depois, em meados do século XIX, traficantes peruanos de escravos cercaram a ilha, matando ou raptando 1.500 Rapa Nui, cerca de metade da população da ilha. Uma década mais tarde, apenas 111 Rapa Nui restavam na ilha. No entanto, hoje em dia, a ilha floresce de novo. Como conseguiram inverter a situação? Como é que alguém poderia sobreviver numa ilha rochosa sem árvores a milhares de quilómetros da terra mais próxima? Uma mulher nativa e arqueóloga autodidata acha que conseguiu descobrir a resposta. Para me encontrar com ela, dirigi-me a um local ermo situado no remoto lado ocidental da ilha. Embora não tenha estudado arqueologia, Sona Awa foi coautora de 2 textos científicos que revolucionaram os conhecimentos sobre Rapa Nui. Está alguém aqui neste buraco? Sim, ela é uma mulher das cavernas. Há 5 anos, Sónia e a sua equipa receberam uma bolsa para fazer um mapa de todas as estações arqueológicas da ilha. A sua pequena equipa está a registrar em mapa a história perdida. E durante este processo, ela fez algumas descobertas notáveis sobre o modo de sobrevivência da população depois do desaparecimento das árvores. O que é que estamos aqui a observar? As encostas costeiras da Ilha da Páscoa são salteadas de pequenos amontoados de pedras, aparentemente ao acaso. Nunca ninguém se debruçou sobre esse assunto até Sónia começar as suas pesquisas. Se olhar para isto, talvez não lhe diga nada, mas para nós é muito importante. Todas estas rochas, pode não acreditar, mas são hortos. É um horto? Sónia percebeu-se de que não eram grupos de pedras, mas sim antigos hortos. Isto aqui são hortos? Sim, são hortos. Pode plantar aqui. Quando a camada superficial do solo da ilha desapareceu, os agricultores já não podiam cultivar produtos, mas os Rapa Nui sabiam que as rochas eram ricas em minerais. E os minerais podiam ser utilizados para criar novo solo. Estas rochas, quando estão molhadas, vão produzir um novo solo. Decompõem-se muito facilmente. É verdade, partem-se com facilidade. Sim. Então é assim que se obtém um novo solo. Parece que toda a ilha está coberta por estes enormes pedregulhos, mas partem-se com facilidade, dando origem a um solo muito rico em nutrientes. Está apenas a decompor-se em terra. Quem iria imaginar? Eles imaginaram. Então qual foi o padrão que levou Sónia e a sua equipa a fazer esta descoberta? Por que motivo os pedregulhos maiores estão virados de frente para o oceano? Há aqui um grupo, outro grupo ali, um grupo aqui, um grupo aqui. Estou a detectar um padrão aqui, um pedregulho maior e por trás, a sotavento, todas estas pedras mais pequenas. Está aqui um exemplo. Pedregulho maior, pedras mais pequenas, pedregulho maior, pedras mais pequenas. E está a dizer que plantavam deste lado, pois o pedregulho protegia-os do vento. Sim.
Perante a ameaça de fome, os habitantes de Rapa Nui adaptaram-se e sobreviveram. Não se pode sair da ilha, não há local para ficar, nada. Por isso, se não tivessem estes hortos de pedra, não tinham hipótese de sobrevivência. E, efetivamente, tudo se resume É isto. às pedras. Sim. Mas colocar todos os locais arqueológicos da ilha no mapa não é uma tarefa para os mais frágeis. Registamos até hoje 35 mil locais arqueológicos. 35 mil. Vão estar ocupados durante bastante tempo. Ali está ela. Está mesmo sobre ele. Deve ser um profissional. Mas as pesquisas de Sonia tiveram um impulso inesperado com a tecnologia de ponta. Pete Kelsey é um perito em modelos 3D usando um scanner a laser. O scanner a laser é basicamente como se fosse uma máquina. É uma tecnologia sem fios. Se o laser consegue ver, também consegue projetar. Há 2 anos, a caminho de um trabalho na América do Sul, Pete parou em Rapa Nui para uns dias de férias e mudou a vida de Sonia. Ia para Rapa Nui com todo este equipamento e lembrei-me que talvez encontrasse alguém na ilha que estivesse interessado. Todos disseram o mesmo. A Sónia? Levei alguma tecnologia, estive cerca de 1 hora com ela e ela começou a chorar. Lágrimas de alegria. Lágrimas de alegria. Nesse momento ela percebeu que este projeto, que é praticamente a sua vida, seria possível terminá-lo em vida. Mesmo com o seu esforço, é um trabalho muito intenso. GPS manuais, papéis e lápis, medições e esse tipo de coisas que levam um tempo infinito, enquanto o scanner a laser, tudo o que vê, registra. Depois é criado um modelo 3D com a informação. Pode-se visualizar, analisar e simular. O mapeamento de Sonia pode ser feito em semanas em vez de anos. Não tocamos em nada. Não andamos sobre nada. É tecnologia da era espacial. Chega à Ilha de Páscoa. Estes avanços técnicos ajudam os Rapa Nui a restabelecerem a ligação com o seu passado. Mas será que a Ilha da Páscoa pode acompanhar o ritmo incessante do século XXI? Dos exploradores polinésios ao erigir as Moai através de cataclismos, guerras e conquistadores europeus, o povo Rapa Nui sobrevive na Ilha da Páscoa há mais de 1 milénio. Hoje em dia, a ilha comporta cerca de 4.000 habitantes, mas também enfrenta uma série de novos desafios. Em 1986, a NASA, à procura de uma pista de aterragem de emergência para o vai-vem espacial, converteu a pequena pista de aviação da ilha numa das maiores da América do Sul, embora o vai-vem nunca tivesse necessidade de aqui aterrar. Os ilhéus deram um bom uso à pista. Quase todos os dias chegam aqui voos comerciais. Juntamente com navios de cruzeiro, a Ilha de Páscoa recebe agora 50 mil visitantes por ano. O turismo é agora a maior fonte de rendimento, mas também está a mudar a face da ilha. A ilha é muito frágil. Petero Edmonds é o primeiro presidente da Câmara democraticamente eleito na Ilha da Páscoa. Damos as boas-vindas ao desenvolvimento, ao turismo, mas tem que ser de forma a não prejudicar o nosso património. Mas o fluxo de turistas está a esgotar os recursos da ilha. Com apenas um gerador e uma boca de incêndio por toda a ilha, os utilitários são usados até ao limite. E isto é apenas o começo. Existe muita procura. Temos filas de espera no banco e, por vezes, ficamos sem dinheiro para trocos e temos de esperar a chegada do próximo avião com dinheiro. Há semana e meia esgotou-se o papel higiênico. Há 15 anos havia 3 restaurantes, agora temos 31. Pode ser um problema. O fluxo de turistas, para não falar do clima oceânico, tem o seu preço para as Moai. Muitas delas estão a entrar em rápido declínio e ainda não se encontrou uma solução para a sua preservação. Ao mesmo tempo, o fluxo crescente do mundo exterior tem um impacto mais subtil na população Rapa Nui. Antigamente costumávamos olhar para o horizonte e imaginar como seria o mundo lá fora. Hoje temos-lo num ecrã, com 35 centímetros. 35 centímetros. E está diante de nós o ecrã do computador. O ecrã do computador. Hoje em dia as pessoas têm tendência para adotar o que vem do mundo exterior em detrimento da sua cultura e dos seus códigos. A ilha está lentamente a acompanhar o progresso do século XXI.
Mas também existe um movimento crescente no seio da população Rapa Nui de restabelecer a ligação com as suas raízes ancestrais. Alicia! Alicia Ika apresentou-me uma mulher local que usa o seu compromisso com a cultura Rapa Nui à vista de todos. Ela chama-se Miratera A, significa que provém do sol. Gosto das tatuagens dela. Mana? Este é o seu poder. Está bem, o que é isto aqui? Ranga Ranga é a caligrafia do Rapa Nui. É como se fosse uma linguagem escrita. E na sua testa? Ela disse que o motivo da tatuagem na testa foi um sonho que teve, em que lhe foi dito por uma Moai que podia ajudar a manter a cultura viva, e desde esse dia que usa essa tatuagem na face. Que interessante. Pelo que percebo, ela canta consigo. Sim, cantamos juntas cânticos, Muito bem. para avisar os espíritos da nossa presença. Muito bem, é lindo. Muito obrigado, é espetacular. Digo-vos, hein? Para Miratera, a ligação às Moai e aos seus antepassados é profundamente espiritual. Mas Sonia Aoa estabeleceu um elo físico com o passado. Este é o jardim de Sonia. É um vislumbre tentador de como foi outrora a ilha. É incrível. Isto é uma espécie de instantâneo do passado. Sim, Isto aqui é a antiga Rapa Nui. sim, toda a ilha deve ter sido assim. Para Sonia, a cultura Rapa Nui, a história e o ecossistema da ilha são indissociáveis. E a sua preocupação é que o desgaste da cultura Rapa Nui faça ao povo esquecer as merecidas lições do frágil meio ambiente da ilha. Não estamos a aprender nada. Nada. Absolutamente nada. Temos carros, temos casas, todas as coisas bonitas. A ilha é frágil. Todos nós sabemos. Mas acolhemos os turistas, mostramos as estátuas, o oceano, mas não há retribuição. Não temos comunicação com o passado. Tem esperança no futuro? Tenho muita esperança na nova geração, porque aprendem sobre o ecossistema, o meio ambiente. Também precisam da sua ligação ao passado. A história do Rapa Nui parece ser uma história de sobrevivência. Sim, sim. É um bom exemplo para todos. Para o mundo inteiro. E é uma história que nos traz ensinamentos. O ecossistema pode entrar em colapso e trazer consequências que nem conseguimos imaginar. Mas o povo Rapa Nui é a prova viva que o ser humano pode sobreviver até nas piores circunstâncias. E ao adaptar-se para resolver estes desafios, é possível reerguer-se e prosperar no futuro.